Sejam muito bem-vindos, estamos começando mais uma edição de Oeste Sem Filtro, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir das 5h45 da tarde. As principais notícias do dia são analisadas pelos nossos comentaristas. Aqui no estúdio, Gustavo Augusto Nunes e Silvio Navarro, Gustavo Segre de São Paulo e Ana Paula Henkel de Los Angeles. Oeste Sem Filtro e todos os programas da Oeste são transmitidos pelo YouTube. Nós continuamos na plataforma Rumble. Oeste Sem Filtro ainda está na Rádio Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Hoje é dia 2 de março de 2023. Confira os destaques desta quinta-feira. 1.700 integrantes do MST invadem fazendas produtivas na Bahia. Alexandre de Moraes manda soltar com tornozeleira 52 manifestantes de 8 de janeiro. Enquanto isso, a Advocacia Geral da União pede a condenação de 42 pessoas. O Produto Interno Bruto cresceu 2,9% em 2022. O aumento equivale a quase 10 trilhões de reais. Esses e outros assuntos você acompanha agora em Oeste Sem Filtro. E para começar, convido você a conhecer um pouco mais do nosso trabalho. A Revista Oeste defende a democracia e as liberdades individuais. Ao assinar a revista, você também apoia todos os nossos programas em vídeo, além do nosso site com conteúdo 24 horas. A Oeste não aceita recursos públicos. Aqui não existe acordo com o governo nem com o partido político. E é a sua assinatura que move o nosso jornalismo independente. Esta semana, a edição traz artigos de Flávio Gordon, Ubiratã Iorio, Gabriel de Arruda Castro, Brendan O'Neill, da revista britânica Spiked, além dos colunistas fixos J.R. Guzzo, Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, Dagomir Marchese, Bruno Meyer e muito mais. Para fazer a assinatura é muito simples, é só entrar no site revistaoeste.com/assine ou então apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui do ladinho. É um passo a passo muito simples para você também se tornar nosso assinante, fazer parte da comunidade da Revista Oeste. E vamos lá agora para o primeiro assunto do dia. Cerca de 1.700 integrantes do MST invadiram 3 fazendas de cultivo de eucalipto da empresa Suzano Papel e Celulose no sul da Bahia. Uma 4ª área de outro proprietário foi ocupada no município de Jacobina. Os donos das terras invadidas entraram com ações de reintegração de posse. A Suzano informou que as propriedades foram danificadas. As invasões contrariam o discurso de campanha do presidente Lula. Ele disse que o MST não ocupava propriedades produtivas como as áreas da Suzano. Outro dia eu fui numa reunião e eu perguntei para um fazendeiro, eu falei o seguinte, eu queria que você me dissesse qual foi a terra produtiva que o Sem Terra invadiu. Qual foi a terra produtiva que o Sem Terra invadiu? Porque o Sem Terra invadia terras improdutivas, quem fiscalizava a terra era o INCRA, e quem pagava era o governo. Tinha hora que eu achava o seguinte, o Sem Terra acho que está fazendo favor para os fazendeiros, porque está, invadindo a terra para o governo pagar. Na mesma entrevista, Lula chamou o agronegócio de fascista. Veja, o agronegócio, que é fascista e direitista, porque os empresários sérios que trabalham no agronegócio, que tem comércio com o exterior, que exporta para a Europa, para a China, esses não querem desmatar. A Justiça da Bahia determinou a reintegração de posse de uma das áreas da Suzano invadida pelo MST. O juiz do caso fixou multa de R$5.000 por dia em caso de descumprimento e autorizou o uso de força policial para desocupação. E para começar nossa rodada de análise e comentários aqui no programa Oeste Sem Filtro, quero dar as boas-vindas novamente a Silvio Navarro aqui no estúdio. Muito boa noite, Silvio. Ele que estava de licença paternidade, seja muito bem-vindo. Muito bem, Paula. Boa tarde para você. Paula, nossa chefe, como diz aqui, o mestre e meu irmão Augusto Nunes, a craque Ana Paula Henkel e o meu amigo Gustavo Segre. Pois é, me afastei alguns dias, mas por uma causa muito nobre, a descoberta do verdadeiro amor, o amor incondicional, e falo isso de uma forma muito emocionada. Paula, vamos então agora a assuntos não tão agradáveis. Esse episódio envolvendo o MST é mais um daqueles pesadelos de volta,
coisas superadas que o brasileiro agora terá de conviver. Sobre o vídeo em que o Lula aparece dizendo que o MST não invadia, e vamos também deixar claro isso, o MST invade e não esse novo despiora que a mídia está inventando, velha mídia, para se referir ao MST. Eles dizem ocupa, o MST não ocupa, são fazendas produtivas que têm dono, eles invadem. Pois bem, em 2006, no 8 de março de 2006, 1.500 pessoas invadiram a Aracruz Celulose em Barra do Ribeiro, no Rio Grande do Sul. Eles arrancaram mudas de eucalipto com as mãos, eles derrubaram estufas, comprometeram todo um trabalho de pesquisa genética. Era uma fazenda produtiva, foi invadida. Então é mais uma prova de que o Lula passou a campanha falando mentiras, como essa exibida agora aqui no nosso programa, da época no Jornal Nacional. Portanto, o resumo é esse, Paula, para a gente abrir aqui o programa e eu não me estender. É mais um pesadelo de volta. E quem vai punir o MST? Não era proibido fazer invasões? Boa pergunta, Silvio. Quero dar as boas-vindas também a Ana Paula Henkel, colocar só mais uma informação aqui no debate, porque o MST reiterou que as violações do direito de propriedade vão continuar. O lema da onda de ilegalidades é: o agronegócio lucra com a fome e a violência por terra e democracia, mulheres em resistência. Muito boa noite, Ana Paula Henkel. A gente acabou de assistir, então, um vídeo do presidente Lula durante o debate, né, no programa no Jornal Nacional, chamando o agronegócio de fascista, e agora esse lema do MST chamando o agronegócio, dizendo que o agronegócio lucra com a fome e com a violência. Boa noite, Paula. Boa noite, craque Silvio Navarro, de volta, né? Um beijo, bem-vindo de volta, agora com boas notícias também, né? Realmente, Silvio, é o amor verdadeiro. Então, parabéns, ficamos com saudades, mas ficamos muito felizes também. Boa noite, Segre, querido, meu mestre, Augusto Nunes, e muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Paula, bom, o combo, né? MST não invade terras produtivas e o agro fascista é fascista e fascista. É tudo aquilo que um verdadeiro governo, um presidente, são. É claro que contém ironia. Nós sabemos muito bem que Lula, de sério e governante, ele não tem absolutamente nada. Curioso que ele também, no mesmo discurso ali, ele fala sobre o agro sério não desmata. E aí fica o questionamento, senhor presidente, o que aconteceu no mês de fevereiro, que foi o maior desmatamento, já agora dentro do seu governo, presidente Lula, o maior desmatamento dos últimos anos, né? O desmatamento havia parado em 4 anos, durante o governo do presidente Bolsonaro, e agora, em fevereiro, atingimos novos recortes de desmatamento. É como o Silvio colocou, Paula, nem vou me estender muito, porque para a nossa audiência, basta uma simples pesquisa aí no Google, coloca MST, invasão, animais, e a barbárie toda é vista em vídeos, em fotos, barbárie, não tem outro nome, é barbárie. E vamos dar os nomes aos bois. O que o MST promove é terrorismo doméstico, não tem outro nome, terrorismo doméstico. Sobre os números que o Lula fala, onde estão as agências de checagem que durante 4 anos checaram, desvirtuaram, maquiaram números que o presidente Bolsonaro dizia, Paulo Guedes dizia, outros ministros também? Onde estão essas agências agora para falar, bom, isso aqui não é verdade, isso aqui é verdade, isso aqui também está distorcido? Sumiram, né? A imprensa do Despiora, ela desapareceu junto com as agências de checagem, que não vão checar, por exemplo, que essas invasões elas aumentarão, já aumentaram e aumentarão num grau histórico agora nesse desgoverno.
E já que estamos falando de MST invasões, vale lembrar que durante o Carnaval, a Frente Nacional de Lutas Campo e Cidade invadiu 7 fazendas no Pontal do Paranapanema, no oeste do estado de São Paulo, e uma propriedade rural no Mato Grosso do Sul. A ação, denominada Carnaval Vermelho, os militantes reivindicavam terra, trabalho, moradia e educação. Muito boa noite, Gustavo Segré. Na sabatina, o Lula pergunta, né? Qual foi a terra produtiva que o MST invadiu? Tá aí a resposta, né? Boa noite, Paula. Boa noite, Ana Paula. Parabéns, Silvio, pela incorporação familiar. Que seja com muita saúde e muita paz. Uma boa noite para o mestre de todos os mestres, Augusto Nunes, e obrigado pela audiência que nos acompanha. Mas aqui, com isso, acabou o discurso do Lula, Paula, porque essa discursiva de não, o MST não vai de jeito nenhum invadir terras produtivas, pronto, acabou, não tem mais papo, já tem uma terra produtiva invadida. A pergunta é o que fará o governo? Eu estava lendo diversos portais de todo tipo de imprensa, não tem um único comentário de alguém de governo que diga não estamos de acordo com invasões contra terras produtivas. Na minha opinião, não deveriam estar de acordo nem com terras produtivas, nem com terras improdutivas. Invasões não são legais, é delito. Mas, de qualquer maneira, para manter o discurso do Lula, provavelmente poderia ser essa desculpinha de não, são terras improdutivas. Agora são produtivas. E agora? O governo vai falar o quê? Mas, Paula, muito rapidamente, volto a lembrar para todo mundo. O fascismo é um sistema de governo que opera em conluio com grandes empresas, as quais são favorecidas economicamente pelo governo, que carteliza o setor privado, planeja centralizadamente a economia, subsidiando grandes empresários com boas conexões políticas, exalta o poder estatal como sendo a fonte de toda a ordem, nega direitos e liberdades fundamentais aos indivíduos, e torna o poder executivo o senhor restrito da sociedade. Eu não vejo nenhuma explicação melhor que qualquer governo de esquerda que disse que o fascismo é o outro, mas o fascismo é ele. E ainda nesse assunto, uma reportagem de Edilson Salgueiro para a Revista Oeste mostra que o número de invasões do MST registrou o menor patamar durante o governo Bolsonaro. Entre os motivos da redução das invasões nos últimos anos estão as mudanças na legislação sobre o uso de armas, a suspensão da mesada destinada à sigla pelos governos do PT e a concessão de títulos de propriedade, ou seja, a regularização fundiária. Muito boa noite, Augusto Nunes. Boa noite, Paula, nossa chefe. Bem-vindo de volta, meu irmão Silvio, e bem-vinda a nossa Helena. Que seja muito feliz. Boa noite, Segré, meu amigo querido, e boa noite, Ana, minha grande parceira. Boa noite a você que nos acompanha. O PT tem um traço que une todos, é comum a todos os seus integrantes, é o cinismo. O Lula foi cínico quando disse que nunca o MST invadiu terras produtivas, e é cínico ao dizer que o agronegócio é fascista e continuará a ser, porque ele agora fecha os olhos, vai manter os olhos fechados a essas invasões que acabaram de acontecer. O MST é tratado como um movimento social quando se trata de um caso de polícia. E oficialmente não existe, repito. Ele tem líderes, coordenadores. Ele não existe oficialmente, não tem um papel qualquer, né? Não tem nenhum registro que tenha uma certidão de nascimento dessa sigla, ou como é que ela vive. Ela vive de mesadas dos governos do PT. O Ministério do Desenvolvimento Agrário é uma safadeza que existe para desviar dinheiro dos pagadores de impostos, o nosso dinheiro, para movimentos desse tipo. Esse movimento ele existe para torpedear o tempo todo uma cláusula pétrea da Constituição. É o direito de propriedade. Não tem nada de ver se é produtivo ou improdutivo. E é claro que se é improdutivo, algum plano tem o seu proprietário. Ninguém é bobo, nem fascista.
né, como diz o Lula. Pois bem, terra improdutiva, se é para invadir, está aí o sítio de Atibaia, à disposição dos invasores. Não tem dono, não é de ninguém, não plantam nada, só tem aquela piscina, aquele lago lá com pedalinho, aquelas coisas, isso sim. Agora, o Lula sabe, né? Ele não estudou, ele vive falando besteira, mas está na memória dele a invasão da fazenda do presidente Fernando Henrique Cardoso no exercício do mandato. E os caras pegaram ali o MST, que não trabalha ali, não ofereçam um instrumento de trabalho que eles ficam perigosos, mais ainda. Eles fazendo churrasco ali com o gado, pouco gado que havia na propriedade. Então é o seguinte, é caso de polícia, assim deve ser tratado, e eu não entendo por que aprovaram a reintegração de posse de uma propriedade. Tem de devolver imediatamente todas, e tem de prender invasores. Prender, é um caso de polícia, e não é movimento social. E segundo a Suzano, as áreas invadidas foram danificadas. Claro, Augusto. claro. Quer comentar, Silvio? Queria fazer um adendo, Paula, em cima do que você está falando e trazer aqui uma informação do repórter Arthur Piva, aqui da Revista Oeste, e a grande desculpa, com todas as aspas possíveis, para essas invasões ou esse terrorismo urbano, muito bem colocado pela Ana, do MST, é que se trata de questões ambientais, de proteger o meio ambiente, né? Ou seja, a Suzano não estaria cumprindo ali todos os requisitos de proteção ambiental. Pois bem, informa a reportagem, no ano passado, a Suzano foi premiada em Pequim, na China, por ser empresa modelo ESG, né? ESG, a sigla para Environmental, Social and Governance, ou seja, a sigla significa uma aplicação de uma série de medidas de respeito ao meio ambiente, governança e respeito também à área social. É mais uma mentira. O MST é utilizado como massa de manobra do PT há anos, há décadas, massa de manobra política. E o que eles praticam, bem lembrado pelo Augusto, é caso de polícia. Só que quando tentou-se endurecer a legislação contra terrorismo, conhecem essa palavra? Foi muito lembrada no mês de janeiro, não foi? Quem reagiu contra a alteração nessa lei foi o PT. Porque o PT dizia que o MST seria criminalizado de alguma forma. Ou seja, eles são visionários, eles já sabiam o nome verdadeiro do que esse movimento pratica. Agora, 18h04, a gente segue com mais notícias aqui no Oeste Sem Filtro. Mais 52 denunciados por participação nas manifestações de 8 de janeiro foram soltos por ordem de Alexandre de Moraes. Mas foram mantidas restrições, como o uso de tornozeleira eletrônica. Eles também não podem sair de casa à noite e terão o passaporte cancelado. Segundo Moraes, essas pessoas não financiaram e não foram as executoras principais dos atos. Segre, só para a gente lembrar aqui para a nossa audiência, na segunda-feira nós comentamos aqui no programa Oeste Sem Filtro, 173 pessoas já foram liberadas nas mesmas condições, ou seja, com restrições, com limitações, e 751 continuam então presas em regime fechado em Brasília. Sim, e aí volta de novo a questão de como são determinadas essas situações judiciais. Porque lembrando, como é uma determinação do Superior Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal, não tem nenhuma apelação ao habeas corpus porque não tem nenhuma instância acima. E vou trazer apenas um comentário que ontem mesmo o Augusto indicou, respeito dos valores de multas e tal. Observe que agora, para essa questão do MST, foram R$5.000 que ninguém pagará porque não tem CNPJ. Mas como é determinado essas situações ante eventuais não cumprimentos de algumas decisões judiciais, quem faz o valor, quem determina o valor e como é cobrado. Então, espero que seja mais rápida a determinação para que aqueles que são inocentes possam voltar à sua vida normal, se é que podem, e para aqueles que têm a responsabilidade penal, que cumpram com ela como deve ser.
Silvio, segundo aí o ministro Alexandre de Moraes, abre aspas, né, essas pessoas que foram soltas, essas 52 manifestantes, não financiaram e não foram as executoras principais dos atos. Então elas estavam presas por quê? Foi bela pergunta. Aliás, essa é a grande pergunta. Estavam lá por quê? Por que estão presos? A gente, olha, todos os programas nós repisamos, não apoiamos atos de violência, depredações de patrimônio público, privado, não apoiamos. E vamos repisar isso aqui todos os programas. Mas muita gente foi levada para esses presídios, a Papuda no caso de homens e a colmeia no caso de mulheres, sem saber que estavam sendo levadas para esses locais. Estavam em frente de quartéis, se manifestando, até aquela data era permitido a livre manifestação do Brasil, né, resguardada pela Constituição. Você poderia dizer fora Lula, como se disse já no Brasil, fora Temer, fora Bolsonaro, fora Dilma, fora Collor. Até aquela data era permitida a livre manifestação. Eles estavam ali em frente aos quartéis e foram levados, foram colocados em ônibus. Depois tiveram de assinar um termo com mais de uma dezena de crimes, entre eles o tal do terrorismo, nesses moldes aí, dessa lei de obsoleta até 2016, feita na correria por conta da Olimpíada, por pressão internacional, mas que é frouxa. Foram levados e permanecem lá. Então já era hora de serem soltos, mas tem muito mais gente lá, inclusive sofrendo danos psicológicos, vão precisar de apoio psiquiátrico no futuro, com certeza. E aí eu repito a sua pergunta, Paula. Estavam presos então por quê? E recomendo mais uma vez a leitura de uma reportagem recente de capa aqui da Revista Oeste, do Augusto Nunes e do Christian Costa, Os 900 Esquecidos. E aí, Augusto, mais 52 manifestantes, então, liberados hoje por ordem do ministro Alexandre de Moraes, mas com restrições, por exemplo, o uso de tornozeleira eletrônica. Na verdade, foi uma mudança de regime, né? Saíram do regime fechado para o regime domiciliar. Não existe a liberdade relativa, né? Liberdade é um substantivo que dispensa a escolta. Não precisa vir com nenhum outro adjetivo. Não. Liberdade é liberdade. Não está livre quem, apesar de inocentado aí com palavras, porque não financiaram nem participaram da execução dos ataques. Portanto, nada fizeram de ilegal. E, no entanto, tem de usar tornozeleira eletrônica, que é particularmente humilhante, porque eles são moradores de cidades onde as pessoas se conhecem. Você vai andar com uma tornozeleira na perna para ir até a padaria, e eles não sabem se pode ir até a padaria, porque não está fixada aí a distância a ser percorrida. Quer dizer, é só uma violência a mais, uma humilhação a mais. O Silvio lembrou bem, nós queremos que esse caso seja apurado, e que os responsáveis sejam punidos. Agora, estão punindo pessoas comprovadamente inocentes. Nós estamos, na próxima edição, que sai amanhã, da Revista Oeste, nós estamos mostrando pessoas que chegaram a Brasília depois do dia 8 e que continuam presas. Culpadas do quê são essas pessoas? Agora, mais de 700 prisões ilegais, isso nunca aconteceu. Todos os punidos pelo AI-5, ato institucional número 5, que instituiu, né, mesmo a ditadura para valer no Brasil, eles não passam de 3 mil os punidos, desculpem, durante o período mais duro do regime militar, incluindo tudo. Agora, as entidades que defendem direitos humanos, que defendiam pessoas que confessadamente haviam praticado atentados terroristas, esquecem pessoas que nada fizeram e vivem em condições lastimáveis. A água é fria, não há chuveiro para todos, um chuveiro para 100 e tantas mulheres, né? No caso da colmeia, o nome do presídio feminino. Na Papuda, os caras têm de satisfazer as necessidades fisiológicas aí na frente dos outros, os vasos são poucos e tudo isso aí é resumido pelo ministro Alexandre de Moraes com aquela frase, foi resumido: não pensem que cadeia
é colônia de férias. Também não pode ser o purgatório de uma ditadura oficiosa. Exato, Ana, como bem lembrou Augusto, liberdade não pode ser relativa, né? Eu até peguei aqui a nossa pauta para ler de novo. O segundo Alexandre de Moraes, essas pessoas não financiaram e não foram as executoras principais dos atos. É isso. E mesmo assim, elas estão com tornozeleiras eletrônicas, elas estão sem passaporte, elas estão com a liberdade totalmente restrita, né? Como Augusto muito bem disse, elas não sabem se elas podem ir na padaria, por exemplo. Então, o questionamento é onde está a turma dos direitos humanos, né? Onde está a turma que fala do desencarceramento das pessoas inocentes que estão presas, da injustiça cometida no Brasil, assim como a imprensa do Despiora e as agências de checagem, essa turma também com silêncio. Ainda nesse assunto, a Advocacia Geral da União pediu a condenação de 42 presos acusados de terem invadido e depredado as sedes dos 3 poderes. Todos tiveram os bens bloqueados. Agora, a AGU quer que eles paguem mais de 20 milhões e meio de reais como ressarcimento pelos prejuízos causados pelos ataques. Silvio, será que as condutas desses 42 aí presos que a AGU pede a condenação foram individualizadas? Outra boa pergunta, Paula. Tem que ser bem individualizadas, tem que ser bem tipificadas e, reafirmo, se cometeram os crimes, se ficar comprovado, tem câmeras, inclusive, tem imagens que foram distribuídas para emissoras de televisão aberta, né, com preferência para que essas emissoras exibissem essas imagens ou trechos dessas imagens, que sejam punidos no máximo rigor da lei, né, a letra da lei. É isso, é simples assim. Agora, estamos falando de 42, poxa vida, foram 1.200 presos para 42, alguma coisa aconteceu de errado aí, né? E aí, Augusto? É por isso que eu aguardo com muita esperança a instauração da CPMI, que vai examinar esses casos. O que é que aconteceu no dia 8 de janeiro? Quem são os responsáveis? É muito estranho o governo se opor à investigação de ataques às sedes dos 3 poderes. Por que não mostram as imagens que podem identificar, ajudam a identificar os verdadeiros responsáveis para puni-los? Por que a Advocacia Geral da União também não apoia essa CPMI? O governo inteiro está tentando esvaziá-la. Tomara que não consiga, eu espero que não consiga. Agora, eles não querem mostrar as imagens, não querem investigar. Agora, a AGU quer condenar. Quer condenar e quer a devolução do dinheiro. A AGU, durante o governo da Dilma e do Lula, jamais pediu coisa parecida envolvendo presos pela Operação Lava Jato, por exemplo. E nega, a turma da AGU nega que tenha existido, tá, o Petrolão, apesar da devolução do dinheiro conseguida pelos procuradores e juízes da Lava Jato. Então essa AGU, agora querendo recuperar o dinheiro para pagar os estragos feitos, primeiro investigue, primeiro ajude a identificar os verdadeiros culpados e assuma a defesa dos presos injustamente. São 2 meses já. Daqui a pouco se completam 2 meses na prisão. Isso na vida de uma pessoa é muito tempo. E os senadores favoráveis à instalação da CPMI vão investigar a denúncia feita pelo ministro da Justiça numa entrevista ao Estadão. Flávio Dino disse que a Polícia Federal havia descoberto um plano para matar Lula no dia da posse. O articulador da trama seria George Washington de Oliveira Souza, o homem preso em 24 de dezembro, quando armava uma bomba perto do aeroporto de Brasília.
Segundo Flávio Dino, Souza buscava instruções de como dar um tiro de fuzil a longa distância. E aí, Segre, mais uma vez, se torna importante a instalação de uma CPMI para investigar, inclusive, agora, essa denúncia grave do ministro da Justiça, Flávio Dino, né? Absolutamente, Paulo. E não somente isso. Eu acho que a CPMI vai ter algumas ramificações muito interessantes para análises, para que a população saiba o que realmente aconteceu e continua chamando a atenção de como um governo que prevê a transparência, que visa a transparência, não esteja liberando as imagens para poder identificar exatamente o que aconteceu. Eu estava vendo agora as imagens do dia 8 de janeiro e lembrava automaticamente as imagens muito parecidas com depredação de patrimônio público, incêndios de patrimônio público no Congresso de 2017, em que o atual ministro Flávio Dino fez referência a que se tratava de um ato político. Aí também tinha imagens. E a pergunta é, dependendo da tipologia do delito, por que não aproveitar esse ênfase em ir contra aqueles que estão depredando, que depredaram patrimônio público, que foram contra as instituições, não tentar identificar aquelas pessoas que em 2017 também fizeram isso, se o delito ainda está válido, para poder, com o mesmo rigor da lei, apontar em direito à isonomia. Todos somos iguais perante a lei. Então, aqueles que cometeram um delito dia 8 de janeiro, devem ser claramente penalizados. Mas e aqueles que cometeram o mesmo delito em 2017? Por que não? Essa é a pergunta que me resta sem resposta. Ana, só para a gente lembrar aqui para a nossa audiência, o Jorge Washington Souza, então, foi preso em flagrante em 24 de dezembro por causa da bomba, né? E segundo a Polícia Federal, em depoimento, ele confessou que queria provocar um estádio de sítio para impedir a posse de Lula, mas não fez nenhuma menção a um suposto plano para matar o presidente. Bom, é uma acusação gravíssima, né? Tentativa de assassinato de um presidente é uma acusação gravíssima. E aí, mais um motivo para apoiarmos sem restrições a CPMI do 8 de janeiro. Não dá para entender, por exemplo, que diante de uma acusação gravíssima como essa, que precisa ser investigada se realmente aconteceu, se é um false flag, como dizem aqui nos Estados Unidos, né? Um false flag é chamar atenção para um determinado evento para que outros eventos não entrem no radar até do debate público. É preciso, então, que a CPMI do 8 de janeiro seja instalada, né? Porque eu estava vendo aqui algumas notícias, é no mínimo curioso, para não dizer estranho, que homens tão próximos a Lula, homem de confiança há muitos anos, como Jacques Wagner, ele dá uma declaração de que uma CPMI dessa natureza, para responder tantas perguntas, seja uma perda de tempo. Por que uma perda de tempo? Muito pelo contrário, né? O filho também do Zé Disseu, Zeca Disseu, o deputado Zeca Disseu também disse que é perder tempo. Randolph Rodrigues também disse a mesma coisa. Por que estão batendo nessa tecla? O Brasil quer transparência, o Brasil quer a punição dos vândalos, dos criminosos. Então, por que não apoiar uma CPMI que vai trazer resposta e transparência a um fatídico dia na nossa história? Augusto, pegando uma carona aí na Ana, o Flávio Dino deu essa declaração aí numa entrevista ao Estadão no último sábado, dia 25. Por que só agora, hein? Essa é a outra pergunta à espera de respostas, né? Um caso gravíssimo desse, e ele não disse nada. Que ele guardou por quê? O Brasil está encontrando o seu inspetor Clouseau aí, tamanho família, né? Medido em arrobas. Porque não é possível que um ministro da Justiça descubra uma dessas e fica quieto, fala depois. O Lula já foi acusado pelo Lula de ser responsável pela magreza da Marina Silva, por exemplo. Então esse cara está virando uma piada de mau gosto. Agora, foi esse o autor do atentado? Certamente ele sabe quem está envolvido no golpe. É só apertar.
Tá? Não precisa torturar, não. É só apertar que ele conta. Isso aí é uma brincadeira, porque é a primeira vez na história que eu vejo uma investigação ser desejada pelos acusados e ignorada, né, combatida pelos acusadores. Quer dizer, houve um golpe, mas nós não queremos saber quem são os golpistas. É assim que ele está sendo tratado. O Jacques Wagner, não, é perda de tempo. Como? Ele não quer saber quem foi que armou o golpe, que quase aconteceu. Todos são chamados de golpistas. Assinaram lá uma nota de culpa, eu sou golpista, e eles não querem investigar? Não querem investigar porque são farsantes, é isso. E aí, um ponto curioso também, posso só acrescentar, Paula, é que nós vimos nos últimos 2, 3 anos tanta interferência do Supremo Tribunal Federal ou de ministros, né, de maneira isolada, no legislativo, dando opiniões sobre as urnas, sobre isso, sobre reformas. Por que agora eles estão em silêncio em relação à CPMI do 8 de janeiro? Por que Alexandre de Moraes, que prendeu tanta gente, acusando essas pessoas de terrorismo, por que ele não vem a público? Barroso, por exemplo, que está sempre aí na mídia, por que eles não estão apoiando a CPMI do 8 de janeiro, que pode trazer tantas respostas para todos nós? Fica aí o questionamento. Diga lá, Silvio. Paula, bem rápido, né? Acho que eu concordo com tudo que foi dito aqui. Agora, essa fala do Flávio Dino é grave. Essa fala é grave, porque ou ele está omitindo alguma informação, ele sabe alguma informação que não se sabe de onde ele tirou, ou ele está vazando informações da Polícia Federal. Ou seja, das duas formas é grave. E eu pergunto, e o Congresso Nacional? E o Senado? Aquele que só vai trabalhar 3 dias por semana a partir de agora, né? Que se concedeu segunda e sextas-feiras de folga. E o Senado? Por que o Senado não convoca o ministro Flávio Dino para perguntar a ele, em uma das tantas comissões temáticas, Comissão de Segurança e Justiça, por exemplo? Pergunta, Comissão de Constituição e Justiça, pergunte a ele. O senhor está vazando informações da Polícia Federal sigilosas ou o senhor está omitindo alguma informação? Afinal de contas, órgãos do governo, 40 órgãos do governo foram alertados pela ABIN dos riscos de depredação daquele 8 de janeiro. Será que é dali que ele já tinha informação? Mais uma pergunta. Hoje o programa está cheio de perguntas. É verdade. Agora 18 horas 23 minutos, lembrando que estamos ao vivo no canal da Revista Oeste no YouTube e também pela plataforma Rumble. Para quem nos ouve, Rumble se escreve R-U-M-B-L-E e a gente convida você que está nos acompanhando a se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário, o seu like, o seu joinha, interagir no nosso chat de notícias. Além aqui do programa Oeste Sem Filtro, nós também temos o Estúdio Oeste, comandado pelo Silvio Navarro, Oestecast com Dagomir Marques e também o programa As Liberais, que é apresentado por mim e pela nossa diretora de redação aqui, Branca Nunes. Toda a nossa grade de programação você encontra no canal da Revista Oeste no YouTube. E a gente pede a você que está nos acompanhando para compartilhar esse link nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Telegram, para que a gente consiga fortalecer ainda mais a nossa comunidade no YouTube. Agora, girando informações, a gente vai para o internacional, porque Lula sofreu um revés. Durante uma visita ao Brasil, João Gomes Cravinho, ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, anunciou que o presidente brasileiro faria um discurso em homenagem à Revolução dos Cravos em sessão do parlamento. No entanto, os deputados de partidos oposicionistas reprovaram o convite e conseguiram vetar a ideia. Um dos líderes do partido Iniciativa Liberal, Rui Rocha, advertiu que, abre aspas, no momento em que houver uma intervenção do presidente Lula da Silva, os lugares da bancada da Iniciativa Liberal ficariam vazios, fecha aspas. E aí, Segre, é uma derrota aí para o presidente que prometeu, já a promessa de campanha, né, restabelecer conexões com a comunidade internacional. É uma esperança, Paula, para que a coerência internacional apareça de novo. Essa situação é bastante particular. É bastante usual que, perante o discurso de alguém que não condiz com os ideais de determinados partidos, aqueles que o representam levantem dos seus assentos e se retirem. Nesse caso, foram mais éticos, avisaram que isso ia acontecer e, dessa forma, evita-se o vexame de ter um presidente de alguma nação amiga
falando, sendo que os representantes do povo, em algumas áreas, nesse caso liberais, não estarão presentes para ouvir. E eu imagino que não seria a única agrupação política em Portugal que seria contrária a essa participação do Lula. Então, me parece que é um halo de esperança para que a esquerda não assuma um monte de lugares e espaços em que a oposição deve manifestar tal oposição, não apenas com uma crítica, e sim para não valorizar princípios da esquerda que não condizem com muita gente, especificamente nesse caso em Portugal. E aí, Ana, como é que você avalia esse veto do discurso do presidente Lula em Portugal? Olha, voto com o nosso relator aí, o Segré. Eu queria trazer para esse assunto que, internacionalmente, o Lula ele está navegando aí por águas perigosas, eu diria. Ele não, se ele acha que ele tem esse carisma todo fora do Brasil, né, com americanos, com portugueses, já que ele esteve aqui recentemente nos Estados Unidos para visitar o presidente norte-americano Joe Biden, não é bem assim, não. Eu não sei se vamos falar desse assunto, mas os navios militares iranianos que estão atracados no porto do Rio de Janeiro, esse assunto está rendendo já há 2 dias aqui no Congresso americano, e isso acende um alerta internacional também, né? Portugal aí já mostrando que a vida internacional para assuntos internacionais do Lula não vai ser fácil, e aqui nos Estados Unidos esse assunto dos navios iranianos militares no Brasil tem causado um transtorno e acendeu um alerta importante, não só entre republicanos, mas democratas também. Diga lá, Silvio. Olha, Paula, para quem ia recobrar a imagem internacional do Brasil, o Lula está sem moral, né? Antes de mais nada, é importante a gente registrar isso. E o parlamento português tem ali grandes forças, né? Uma delas é o Chega, por exemplo, são mais conservadores, do PSD também são conservadores, tem a Iniciativa Liberal, que obviamente são liberais. Eles representam uma parcela significativa dentro do parlamento. Portanto, eles disseram não, eles entenderam aquilo como uma provocação. Seria a primeira vez que um chefe de Estado estrangeiro ia discursar no parlamento. Então, por que o Lula? Eles sabem o que aconteceu no Brasil. Ao contrário do que o consórcio da mídia aqui no Brasil faz, que tenta esconder o passado, como se as coisas pudessem desacontecer, parece que lá fora não. Lá fora eles sabem quem é o Lula, eles conhecem o currículo do Lula, eles sabem que o Lula provocou o maior esquema de corrupção já registrado não só no Brasil, como talvez no mundo. Então eles disseram, não, Lula, aqui não. É alvissareira essa decisão. E a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, ficará subordinada à Casa Civil. A ABIN estava vinculada ao Gabinete de Segurança Institucional. A medida foi uma das promessas de campanha de Lula. A ABIN, que supervisiona e controla as atividades de inteligência do país, será comandada por Luiz Fernando Correia, diretor-geral da Polícia Federal entre 2007 e 2011. Lula quer desmilitarizar a ABIN. E aí, Augusto? Posso comentar o caso do Lula? O Lula em Portugal? O Lula em Portugal, claro. Não, só um caso eu vou contar. O Lula, quando vai para Portugal, é capaz de coisas assim. Ele que não escreve, nunca leu um livro, né? Não leu uma orelha de livro. E não escreve nada. Eu tenho toda a obra escrita do Lula, são 4 bilhetes, que eu vou mostrar aqui no programa, prometo. Mostro até segunda-feira. Ele foi para Portugal como autor para o lançamento de um livro do José Sócrates, que tinha sido presidente da República de Portugal e tinha sido preso por fazer coisas semelhantes às que fez o Lula. E o Lula era o autor do prefácio. Primeiro mistério, como é que ele escreve um prefácio se ele não sabe escrever pouca coisa além de assinar o nome, né? Pois bem, foi lá, autor do prefácio. Já era a primeira farsa. A segunda é que descobriram em seguida que não tinha sido José Sócrates o autor do livro. Então foi o lançamento de um livro em que o prefaciador estava mentindo, não tinha escrito, e o autor também. Imagina o sucesso que fez isso lá. Eles estão querendo evitar que o Lula passe por Portugal para não repetir esse espetáculo da ignorância. O
que ele sabe de uma revolução ocorrida há quantos anos? São 74, 75, por aí. Ele não sabe nada, ele não sabe o que ocorreu na semana passada. O Lula não lê, né? E só fica mentindo e acreditando em gente que mente para ele. Essas mudanças, Paula, da BIM. Que agora está sendo transferida para a Casa Civil. O Lula está montando ali o esquema dele com pessoas de confiança, né? Se a BIM fosse para valer, tá? Se ele quisesse fazer com que órgão desse tipo funcione, se ele quiser isso, põe aí para investigar também o que aconteceu no dia 8. Você acha que vai fazer isso aí? Os órgãos de inteligência do Lula vão trabalhar para desvendar algum crime? Não dá, né? Não dá, porque ele exerceu esse ofício aí dos investigados por qualquer crime. E são colegas, não vai fazer nada de útil ao país. E aí, Silvio, essa mudança, a BIM antes era subordinada ao GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, e agora, então, fica vinculada à Casa Civil. O que essa mudança pode gerar aí para o governo? Ô Paulo, veja, a BIM é uma agência de inteligência e o GSI o Gabinete de Segurança, ou seja, tratar de questões de segurança nacional e inclusive segurança do próprio presidente da República, produzindo informações. Agora, colocar uma agência dessas debaixo do Rui Costa na Casa Civil, e a gente sabe o que a Casa Civil já representou na era do PT. Já andou por lá José Dirceu, Valdomiro Diniz, né, o representante do primeiro escândalo do governo Lula, que deu origem à CPI dos bingos, Aloysio Mercadante. A gente sabe quem são as pessoas que já passaram pela Casa Civil. Erenice Guerra, com a Dilma Rousseff. Né? Então, você transferir, né, o núcleo de inteligência de segurança para uma pasta que fica no andar de baixo do gabinete do presidente é perigoso, é você querer ter um Araponga para chamar de seu. Ou vão transformar a ABIN numa KGB, num DGI cubano, numa Stasi, né? Uma polícia política. Aparentemente, talvez seja essa a intenção. Agora, 18 horas e 33 minutos, vamos colocar um pouquinho de humor aqui no programa Oeste Sem Filtro. A explicação dada por Lula sobre o motivo da fome no Brasil foi um prato cheio para humoristas. Diogo Serafim disse com propriedade que a justificativa foi gordofóbica e deixou um recado para Lula. Eu queria só fazer um comentário que eu vi agora de uma notícia que o Lula acabou de falar, foi um pouco gordofóbico. Vocês viram isso ou não? O Lula acabou de falar que num país que tem tanta comida, se tem gente que está passando fome, tem alguém comendo demais. E isso acertou como uma flecha no meu coração. Então eu queria deixar um recado pro Lula que é: num país tão rico, se tem gente sem dinheiro, tem gente que tá pegando o dinheiro dos outros aí, cara. E aí, Ana, para onde está indo esse dinheiro aí? O brasileiro sabe já há muitos anos, né? Há muitos anos o brasileiro já entendeu o que os gordofóbicos, podemos chamar assim, né? Os gordofóbicos desse atual governo, porque é a gordofobia do bem. O Lula pode falar, essa turma pode falar. Nós sabemos muito bem os esquemas com a Petrobras, com as estatais, com as empreiteiras. Sabemos muito bem onde o dinheiro vai. Curioso também, eu chequei, ninguém criticou a fala do Lula, absolutamente ninguém, mas se o presidente Bolsonaro tivesse falado isso, nossa, as redes sociais estariam aí em pé de guerra. É verdade, hein, Silvio? Não só as redes sociais, né, Ana? Veja só, se o presidente Bolsonaro tivesse dito isso, provavelmente ele estaria respondendo. O Randolph já teria ido ao Supremo Tribunal Federal. E você bem lembrou, é a gordofobia do bem, né? São dos mesmos criadores do Despiora, do Reonera, da virose pós-carnaval, do MST ocupa e não invade. Pois é, mas aí vem o humor, né? Parabéns aí ao humorista, aliás, que teve coragem de tratar desse tema ali no seu stand-up comedy, né? Imagino eu que seja isso que ele estava fazendo ali. E a plateia, repararam na reação da plateia?
A plateia aprovou. Nem citou nome. Ele não citou nome, muito bem. Essa reação da plateia é um bom termômetro quando o Datafolha voltar a campo. E aí, Augusto? Olha, tá dito tudo aí, tá autoexplicativo. O Silvio falou por mim. Pronto. Boa, agora 18h36, a gente vai para um giro de economia. O Ibovespa registrou o pior fevereiro dos últimos 22 anos. O mês fechou com queda de 7,49%. Um dos motivos apontados por especialistas está nas incertezas que envolvem a política econômica. As informações fornecidas por Fernando Haddad, ministro da Fazenda, foram consideradas insatisfatórias. A queda de braço entre Lula e o Banco Central também inquieta os investidores. Assunto para Gustavo Segré. Pior fevereiro dos últimos anos, dos últimos 22 anos, Segré? Sim, mas é normal que isso aconteça. Quando você não tem plano econômico, não é que seja uma fala que não deixou feliz ao mercado financeiro, o investidor. Não existe uma fala coerente. E na economia precisa de coerência. Ontem falávamos no programa em relação ao aumento da retenção para exportações vinculadas a questões de petróleo. Isso não é somente um problema específico do setor de petróleo. Quando você vê que mudam as regras de jogo e você é um investidor, seja local ou do exterior, você segura seu investimento porque diz, não, peraí, eu poderia investir no Brasil de acordo com as condições econômicas que hoje temos. Se o governo, de hoje para amanhã, mudar essas condições econômicas, o meu investimento pode variar em relação ao retorno econômico que esperava dele. E aí procura um investimento mais seguro, em que se garanta que não terá uma mudança nas regras do jogo, e isso afeta de que forma? Aquele que tinha investimentos em empresas brasileiras que cotam na bolsa, ele retira seu dinheiro pelas dúvidas. Aconteça isso que aconteceu e que essa aposta em que essas empresas possam vir a melhorar patrimonialmente ou no negócio não aconteça de novo. E aonde que vai esse dinheiro? No dólar, porque muitos investidores são do exterior. Então você tem, a partir de má praxis de economia, como o governo está tendo, um péssimo desenvolvimento da bolsa, pior desempenho em 22 anos, e um aumento do dólar, como poucas vezes teve nos últimos anos, os anos do Guedes e do Bolsonaro. Para ser mais explícito, a bolsa caiu em fevereiro 7,49% e o 5%. São indicadores que estão mostrando que o governo está errando. E o problema pior é, sabendo que está errando, insistem no mesmo erro. E não vai parar por aí. Essa é a má notícia. Porque quando a festa continua, tem alguém que tem que pagar. E esse alguém é contribuinte, esse alguém é investidor. E aí, Silvio, o mercado gosta de segurança e previsibilidade, né? Tudo que esse governo ainda não entregou nos primeiros 2 meses. São as 2 palavrinhas mágicas. E as notícias que o mercado acompanha não são boas. Pode esperar, inclusive, o CAGED já vem números de desemprego aumentando. As notícias são de que as empresas estão demitindo. Muitas empresas quebraram. Há uma fuga, o empresário vai embora e o investidor opta por colocar o seu dinheiro em outro lugar. Nenhum investidor agarra cordas soltas. Você falou as 2 palavrinhas mágicas, previsibilidade e segurança jurídica. Tudo o que a gente não tem hoje no Brasil. Outras notícias, reoneração, achei linda essa palavra, reoneração, né? Colocar mais amor na bomba do combustível, né? Aumentar o valor da gasolina. Vai vendo a série de notícias nesses 2 meses, né? 2 meses só. Né? Vamos esperar 100 dias. A série de notícias não estimula ninguém a colocar dinheiro no Brasil. E ainda sobre economia, o Produto Interno Bruto cresceu 2,9% em 2022, segundo o IBGE. Os bens e serviços renderam quase 10 trilhões de reais. No ano anterior, o crescimento foi ainda maior, 4,6%, uma soma de 8 trilhões e 700 milhões de reais. Dessa vez, o setor de serviços foi o que mais cresceu com a reabertura depois do período da pandemia.
Bares, restaurantes, salões de beleza e turismo, por exemplo, recuperaram os clientes. Destaque também para as exportações e indústria. No quarto trimestre do ano passado, o PIB teve queda de 0,2%. Lula menosprezou o resultado. Hoje foi publicado os dados do último trimestre do ano, sabe? A economia brasileira não cresceu a nada o ano passado. Então, o desafio que nós temos agora, companheiros, é fazer a economia voltar a crescer. Nós temos o número aí na tela, a produção para a gente está aí, então, 9,9 trilhões, quase 10 trilhões de reais, crescimento do PIB, alta de 2,9% em 2022, e aí destaques, então, para o setor de serviços, com 4,2%, exportação 5,5% e a indústria 1,6%. Quer comentar, Augusto? Olha, os números acabam de desmentir o Lula. E ele diz, não cresceu, vai crescer agora. O Paulo Guedes teve as previsões dele confirmadas. Aí mostra que é um homem sério e competente. Ele disse, vai crescer, isso aí. Todos os analistas econômicos da imprensa velha erraram. Todos, sem exceção. Disseram que seria menor ou não haveria o crescimento do PIB. Aliás, eu tenho uma dúvida que me atormenta sobre, Silvio sabe disso, sobre os analistas econômicos da grande imprensa. Se eles sabem tudo que vai acontecer na economia, por que eles continuam trabalhando como jornalistas que não ganham tão bem, em vez de ficar milionário rapidinho? Eles sabem tudo. Se eu tivesse a segurança que tem os analistas econômicos, podem acreditar aí que eu estava cheio de dinheiro, não seria jornalista. Tá? Estava passeando pelo mundo. Eles ganham muito mal, portanto não entendem disso. E insistem em escrever bobagens e piorar a língua portuguesa com... Despiora e agora reonera. O governo não aumentou o imposto, não voltou com o imposto sobre combustíveis, ele reonerou. É isso. Reonerou para o bem, segundo alguns desses analistas que você citou, que trabalham em televisão, em jornais. Imposto é bom. Ele diz que imposto é bom, né? Tem gente dizendo até que só anda de carro quem é rico, né? Vou convidá-los, esses analistas, vou passear pela periferia de São Paulo, de qualquer cidade, para conhecer o carro da pamonha, o carro do churros, do ovo, para ver se são milionários que usam o carro para trabalhar. Será que daqui a pouco a gente vai ver na entrevista Desmelhora? Tomara que não. Segredo, diga lá, boa notícia, PIB 2022, hein? Cresceu 2,9%. Claro, sempre que cresce a economia é uma boa notícia. E ratifico o que mencionava Augusto, prestando atenção ao que o Lula falava, ele falou, não cresceu a economia no ano passado. Mentira, 2,9%. E não era somente a crítica da imprensa local. O próprio FMI, no começo do ano, prognosticava que a economia brasileira ia ser 0,3%. Depois foi subindo, mostrando. Mas por que a economia crescia? Por que a economia cresceu? Porque as contas públicas estavam em ordem, isso dá previsibilidade, isso permitiu fazer uma redução da carga tributária. Quando reduz a carga tributária, os produtos brasileiros ficam mais competitivos, não apenas localmente, sino também no exterior. Isso explica por que as exportações cresceram 5,5%. E a parte de serviços, por que cresce? Porque tem uma lei trabalhista que favorece a contratação de funcionários. Desde o momento, no ápice da pandemia, o desemprego no Brasil era 14,9% e terminou o ano em 7,9%, é menos da metade, em menos de 2 anos. Isso tem a ver com uma política econômica séria. Não é que não cresceu, não vai crescer muito agora, e vai ter investimentos que vão ir embora, e vai ter gente menos sendo contratada, e vai ter aumento da carga tributária, isso vai tirar a competitividade do produto. Então, daqui para frente, nós sentiremos muita saudade do que era no passado recente. Eu posso jogar um ponto para o nosso economista Segre? Eu conheço muitas pessoas aqui do agronegócio
E agora, Segre, com o imposto sobre exportações de petróleo, o agronegócio subiu na montanha, digamos assim, né? Eles estão com medo de que esse imposto sobre exportações de petróleo ele vai chegar cedo ou tarde, provavelmente muito cedo, já que a máquina do desgoverno Lula é gigantesca, no agronegócio. Você vê isso acontecendo, Segre? Absolutamente, Ana Paula, e não somente o agronegócio. Quando a farra da despesa pública aumenta, tem que aumentar a arrecadação. E para aumentar a arrecadação, o governo determina arbitrariamente quem deve pagar mais impostos que outros que não pagam. O agronegócio não é amigo do governo populista de esquerda. Acontece a mesma coisa em todos os governos populistas da América Latina. Então, é de se esperar que a palavrinha-chave para ir anotando, junto a desmelhora, junto à reoneração, se chamam retenções. Lembremos dessa palavra, porque certamente vamos ouvir muito ela a partir de agora em questões de aumento de carga tributária para as exportações. E vou dar um número para fechar, Paula e Ana Paula. Um produtor de soja nos Estados Unidos, se a cotação da tonelada foram $540, recebe $540. Na produção brasileira, recebe $511. Na produção de Uruguai, recebe $520. E na Argentina, que tem retenções de até 35% para as exportações de soja, recebe em dólares, nota 144. Então aí vem a explicação. Quem vai querer investir num país como a Argentina que tem retenções de 35% sobre o que o cara produz? Isso é o que pode vir aqui no Brasil em breve. Perfeito, agora 18h47. Eu quero convidar você que está nos acompanhando e que gosta do nosso conteúdo a assinar a Revista Oeste. É um passo a passo muito simples, é só entrar no site revistaoeste.com/assine ou então apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui do lado. É muito simples o passo a passo para você também se tornar um assinante. Lembrando que a gente não aceita financiamento público, não aceita recursos de partidos políticos e é o valor da sua assinatura que financia projetos aqui como Oeste Sem Filtro e todo o nosso time de jornalismo, de jornalistas independentes. Toda semana um conteúdo exclusivo é liberado no site da Revista Oeste. Aliás, amanhã tem edição nova, tá no forno, que logo mais no Estúdio Oeste o Silvio Navarro vai apresentar com exclusividade a capa da Revista Oeste. Então não perca, logo mais 20h30 também tem Estúdio Oeste. Então fica aí o convite. Se você gosta do nosso conteúdo, apoie o nosso projeto com a sua assinatura. Também quero convidar você que está nos acompanhando na plataforma do YouTube e também no Rumble a participar da nossa enquete, como prometido aqui durante toda a semana. Qual música você quer ouvir Gustavo Segre cantar amanhã, sexta-feira, no programa aqui no Oeste Sem Filtro? Então temos 3 opções aí: La Barca, Luiz Miguel, Por Debajo de la Mesa, também de Luiz Miguel, e Tentei Te Esquecer, que é de Mato Grosso e Matias. Não coube ali os 2 nomes, mas a música é a música brasileira aí do Mato Grosso e Matias. Então ficam as 3 opções para você que está nos acompanhando participar da nossa enquete. E eu não sei se a gente vai... Eu vou declarar o meu voto. Eu também já tenho. Diga lá, Ana. O meu voto é Tentei Te Esquecer, em homenagem a todos os discursos do Lula, que não para de falar do Bolsonaro. Vamos ver se esquece de uma vez, né? Bom, então fica o convite para você que está nos acompanhando participar da nossa enquete. Eu não sei se a gente revela ao final do programa de hoje ou se a gente conta só amanhã, no comecinho do programa, qual vai ser a música escolhida, então, para o Segre cantar para a gente amanhã. Não pode perder. E agora a gente tem um recado do nosso parceiro. Fique com a gente, é rapidinho, a gente volta logo. Vamos falar sobre saúde agora, falar desse produto fantástico que vem ajudando milhares de pessoas. Um produto 100% natural. O Ora Pronobis vai equilibrar sua saúde fazendo uma limpeza no organismo e melhorando a circulação sanguínea, prevenindo doenças cardíacas como infarto e AVC. E também é rico em proteínas e fibras, importantíssimo para quem tem problemas como anemia, diabetes, pressão alta e colesterol. O Ora Pronobis também é um poderosíssimo anti-inflamatório natural para você que sofre com as dores
dores do dia a dia, dor nas pernas, no joelho, na coluna, você que tem artrite, artrose, ele auxilia na regeneração da cartilagem e massa óssea, evitando aquele atrito de osso com osso. Não perca a oportunidade de ter na sua casa o Ora Pronobis da Lírios Suplementos. Ligue agora no 0800 787 7070. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo? Você sofre de artrite, artrose? Não sabe o que fazer para melhorar? A Lírios Suplementos traz para você o Ora Pronobis, um produto 100% natural com alto poder anti-inflamatório e antioxidante. Auxilia no controle de colesterol e diabetes, fibromialgia e regulamento do intestino. Adquira o seu ligando agora para 0800 787 7070. Tenha qualidade de vida com Ora Pronobis da Lírios Suplementos. Incrível, né? E ele ainda vai fortalecer a sua imunidade e também enriquecido com magnésio. Muita gente não sabe, mas o magnésio é responsável pela produção da serotonina, o hormônio da felicidade, Cris. Então, pessoas que sofrem com ansiedade, depressão, insônia, voltam a ter qualidade de vida e a dormir bem melhor. Para completar, tem promoção. Conte pra gente, Tem promoção Ale. especial. Se você ligar agora e for uma das 50 primeiras, você garante um super desconto de 50%, frete grátis para todo o Brasil e uma linda semijoia folheada a ouro. Então, corre pro telefone. 0800 787 7070. O Ora Pronobis é da Lírios Suplementos. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, disse que os desabrigados e desalojados pelas chuvas no litoral norte serão acomodados em hotéis e pousadas da região. 120 pousadas vão oferecer mais de 4.000 leitos. O gasto será pago por instituições financeiras e grupos empresariais. De início, a hospedagem será por 30 dias. 64 pessoas morreram nos dias 18 e 19 de fevereiro durante os temporais no litoral norte, a maior parte em São Sebastião. E aí, Silvio, boa iniciativa aí do governador Tarcísio de Freitas. Pois é, boa iniciativa, Paula. E veja, são 60 dias de governo, 60 dias à frente do Palácio dos Bandeirantes e, ao contrário do que a gente assiste na esfera federal, o Tarcísio só dá notícias boas mesmo diante de uma tragédia como essa. Qual notícia boa? Sabe trabalhar, é bom de serviço. E eu também queria lembrar a Natália Rezende, que é a secretária dele de Infraestrutura e Meio Ambiente, trabalhou com ele no Ministério de Infraestrutura, tem um currículo, é doutoranda, é especialista. Então, veja, diante de uma situação como essa, o que ele fez? Ele transferiu o gabinete dele para o litoral, colocou ali o colete, arregaçou as mangas e foi a campo. E agora mostra preocupação não só com quem perdeu tudo e vai ter que refazer a vida, por exemplo, como também com o setor hoteleiro do litoral. Muita gente que vive disso. Teve seus hotéis, suas pousadas parcialmente destruídas e, em outros casos, vão sofrer com desocupação, né? Então, ou seja, ele arrumou uma solução. O Tarcísio vem demonstrando, como eu digo, foco. Não está fazendo política no cargo, não fica olhando para o retrovisor, você não vê ele falar, porque nos governos anteriores do PSDB, que passou aqui 3 décadas à frente do Palácio dos Bandeirantes, não tinha isso, eles não faziam aquilo. Não, ele sentou na cadeira olhando para frente, não faz política no retrovisor. E está dando certo. Olha, uma boa nova cara que surge na política brasileira, é um gestor, de fato. E aí, Segre, 120 pousadas, então, vão oferecer mais de 4.000 leitos e o gasto será pago por instituições financeiras e grupos empresariais. É uma amostra de uma combinação, né, parcerias com a iniciativa privada e o governo do Estado. Sem necessidade de colocar isso compulsivamente, sem necessidade de utilizar recurso público. E pensando economicamente, isso abrange outras coisas muito valiosas também, porque essas pousadas que, em termos gerais, trabalham muito em função do que seria o período de férias, elas poderão continuar a trabalhar. Isso vai gerar, direta ou indiretamente, emprego para pessoas que talvez estejam morando nessas localidades e que precisem um ingresso extra. O governador Tarcísio de Freitas está de parabéns. Ratifico o que falou Silvio agora, mostra que é gestor, que não utiliza a política para palanque, e sim para fazer as coisas que, segundo o seu entendimento, o povo está precisando. E ele está se dando muito bem. E aí, Augusto, a iniciativa do governador Tarcísio de Freitas aí? Perfeita.
E eu me surpreendi agradavelmente com isso, porque é o tipo da ideia que já poderia ter sido materializada há muito tempo, né? As grandes ideias frequentemente são simples, são singelas. Ele resolveu, como lembrou o Segre, alguns problemas sérios com uma medida só. Você teria desemprego nas pousadas, problemas econômicos sérios. O turismo, vivem do turismo. São Sebastião é um dos maiores municípios aí que existe no estado de São Paulo, seguramente, e é um dos grandes municípios do Brasil. Tem distritos que são cidades, né? Maresias, Boiçucanga, são cidades. Vivem São Sebastião e esses distritos vivem do turismo. Ele vai manter a ocupação, né, com essa parceria público-privada, sempre ele recorre a isso com muito sucesso e vai acomodar, não em galpões, como faz o governo federal quando isso acontece, né, e com presos políticos ou flagelados. Ele vai colocar em lugares decentes, tudo com essa simplicidade. Quer dizer, é muito bom você ouvir o discurso, como nós falávamos aqui, o discurso do técnico, né? Ele está interessado em solucionar o problema. Primeira coisa que ele fez quando ocorreu a tragédia foi desimpedir caminhos aí que levassem aos hospitais, socorrer pessoas. Então, ele vai direto à solução do problema. Ele está fazendo aqui em São Paulo, com mais condições financeiras, em melhores condições financeiras, o que fez o tempo todo no governo federal. Ele foi acusado pela oposição de retomar obras paralisadas. Foi o primeiro ministro que seguiu esse beabá da administração pública. A obra paralisada tem que ser concluída. Você não tem que inventar uma obra para marcar o seu governo. Se você for sério como administrador, você primeiro termina as que estão em andamento. Ou então acaba com elas para sempre, né, se não fizerem sentido. Mas geralmente fazem. As pessoas não conseguem terminar, ou calculam, roubam muito, tal. Ele fez com que fossem concluídas obras que começaram no século passado. Por exemplo, ele que deu andamento aí à Ferrovia do Sarney, né, que unia a casa dele no Maranhão ao Palácio do Planalto. E nem isso conseguiu. Então, o Tarcísio tem tudo para ser um belo governador, porque é um homem sério, trabalhando no Estado que tem dinheiro para corrigir o pouco que falta da infraestrutura. Ele vai melhorar tudo. E os acessos ao litoral vão ficar muito melhores. Até lá, ele vai salvando a economia da região com medidas corretas como essa. Ana, falando ainda em alternativas para solucionar essa tragédia, acomodar a população no litoral norte de São Paulo, o Tarcísio prometeu, né, a construção de conjuntos habitacionais para moradores das áreas nos próximos 180 dias e ao menos 5 terrenos em São Sebastião foram indicados pela prefeitura para receber essas moradias e acomodar essa população desalojada. Paulo, acho que o Augusto foi absolutamente perfeito nesse resumo, né, do cenário da infraestrutura agora do governo de São Paulo, mas também do perfil técnico do governador, que foi ministro da infraestrutura do presidente Bolsonaro. Eu quero tocar no nome que o Silvio Navarro tocou, porque esse nome, curiosamente, não é celebrado pelas feministas, pela primeira-dama, Janja, que até hoje não foi visitar, né, ela que está praticamente em todos os eventos do governo federal, até em reuniões ministeriais, até hoje ela não foi visitar as vítimas dessa tragédia no litoral norte de São Paulo, não sobrevoou com o marido, não foi até lá, fez um tweetzinho que provavelmente a assessoria de imprensa fez. Eu queria tocar no nome da Natália Rezende, que o Silvio muito bem lembrou, a secretária aí de infraestrutura do governador, do governo de São Paulo, especificamente do governador Tarcísio de Freitas, que ela veio também da equipe dele, altamente técnica,
humana e que está trabalhando incondicionalmente ali 24 horas nessa tragédia para salvar as vítimas, para tentar amenizar um pouco a dor dessas famílias, dessas pessoas. E, no entanto, a Natália Rezende não é mencionada por ninguém, muito menos pela primeira-dama, que deveria estar aí enaltecendo o papel importante de uma mulher importante do calibre da Natália Rezende nessa tragédia no litoral de São Paulo. Quero adicionar mais uma decisão aqui do governo do estado de São Paulo a respeito do fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em transportes públicos. O governador Tarcísio tuitou hoje na sua rede social: decidimos pelo fim da obrigatoriedade do uso de máscaras no transporte público do estado de São Paulo. Definição tomada após reunião do comitê científico com base em indicadores epidemiológicos. O uso segue recomendado a públicos de risco e permanece obrigatório nos serviços de saúde. E aí, Silvio, já era hora? Já era hora, Paula. Lembrando que recentemente ele também acabou com a história do passaporte da vacina, né? Da carteirinha para quem era vacinado para poder ir a shows, visitar museus. Enfim, já era hora. E tem um documento recentemente divulgado pelo Conselho Federal de Medicina, dizendo que as máscaras são ineficazes no combate à Covid, né? E foram ali usadas, inclusive, também como instrumentos políticos. As máscaras que foram usadas politicamente para atacar o presidente Jair Bolsonaro, foram utilizadas até com frases, foram utilizadas com símbolos. Elas tinham várias finalidades, menos a proteção, porque eram ineficazes. É mais uma decisão boa, Paula. Continua havendo essa exigência em aviões? Foi derrubada pela Anvisa. Caiu agora, né? Caiu agora recentemente, mas muita gente que veio, por exemplo, à Bahia, veio passar o carnaval em Salvador, na Folia. Então, vieram de fora, de outros estados, de máscara. Depois tiraram a máscara, pularam o carnaval ali 3, 4 dias e depois colocaram a máscara para voltar aos seus trabalhos. Alguns por obrigação, porque é lei. Outros colocaram e ainda tiraram uma foto com máscara para dizer que estão protegidos, né, que estão ali firmes, não são negacionistas. E aí, Augusto, quer comentar o fim da obrigatoriedade de máscaras aqui no transporte público em São Paulo? Olha, acho perfeito, mais que na hora. Eu perguntei sobre aviões, porque é uma piada, eu vivo repetindo aqui. Eu sou desse tempo em que se dançava de rosto colado. Eu me sentia dançando de rosto colado com o passageiro aqui ao meu lado e com aquela máscara. Aí vem, te serve um negócio qualquer, você tira a máscara, põe a máscara. Isso é uma brincadeira, é uma piada. E o PT começou o governo assim, né? Ou se aproximou da posse, assim, quando aparecia em público, todo mundo com máscara. Aí daqui a pouco eles estavam festejando sem máscara. Então, isso é uma bobagem, né? Uma bobagem. Agora 19h03. E a Câmara de Vereadores de São Paulo aprovou ontem um projeto de lei para criar cotas para ex-presos. Segundo o texto, os concursos públicos da cidade terão de reservar 2% das vagas para esse público e as empresas que prestam serviços à prefeitura terão de ter 5% de seus quadros preenchidos por pessoas que já estiveram presas. A proposta será encaminhada ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. E aí, Segre, já temos políticas de cotas para mulheres, para negros, agora para ex-presidiário? Me preocupa, sim, vou ser irônico, Paula, com toda a licença da audiência, sobretudo. Imagina uma empresa que presta serviços para a prefeitura, colocando um anúncio num jornal ou num portal de busca de emprego, dizendo: procuro ex-presidiários para a empresa que faz tal coisa, que presta serviços para a prefeitura. É um absurdo. Eu acho que todo aquele que cumpriu a sua dívida penal com a sociedade, ele não merece estar marginalizado, mas não por uma obrigatoriedade de uma lei. Ele pode trabalhar em questões que têm a ver com suas habilidades, o seu conhecimento,
e partindo da premissa que o delito cometido já foi pago perante a sociedade através da pena que ele possa ter cumprido. Mas não que seja uma obrigatoriedade. Como uma empresa vai colocar um anúncio pedindo ex-presidiários? Realmente me surpreendeu. É uma matéria que supera qualquer expectativa de lógica social, de ter que colocar um anúncio buscando ex-presidiários para trabalhar na empresa. Não interessa se tem ou não competência, desde que seja ex-presidiário. Me parece um absurdo. Augusto, só para lembrar que essa proposta não é de hoje, ela é de 2017 e ela chama Política Municipal de Atendimento às Pessoas em Restrição de Liberdade e Egressas. Que beleza. Capitaneada aqui, vamos lembrar, pelos vereadores Eduardo Suplicy, do PT, Patrícia Bezerra, PSDB, Sâmia Bonfim, do PSOL, Toninho Vespoli, também do PSOL, e a atual secretária de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo, Soninha Francini. Bom, nesse caso é legislar preventivamente em causa própria. A Câmara Municipal, se a justiça fosse mais eficaz, metade ali estaria na cadeia. Então você já, primeiro, estou preso, já tem uma cota para quando eu sair. Agora, decididamente no Brasil é muito melhor ser bandido do que agir honestamente nesse aspecto. Não tem dúvida, olha só. O bandido, ele está mais difícil prender bandido hoje, porque o ministro Edson Fachin proíbe, por exemplo, continua a proibição no Rio, né, de operações policiais nos morros, né, controlados pelos narcotraficantes, com uso de helicóptero, tal, dificulta a prisão de bandido. Quando você pega algum policial armado aí num conflito com um bandido, esse policial vai para a capa da imprensa velha, que não mostra o armamento muito superior tecnologicamente dos bandidos. Eles estão enfrentando bandidos em desvantagem, mas são culpados. Então é difícil prender bandido. Quando prende, você compara a vida do bandido preso com a vida do brasileiro pobre, honesto, da periferia, qual vida é melhor? A única diferença, hipotética, é que o brasileiro pobre, em liberdade, tem o direito de ir e vir, enquanto o direito de ir e vir do bandido preso está interditado. Mentira! A situação é igual porque o brasileiro pobre não tem dinheiro para ir e vir. Ele só vai e vem para o trabalho. Acorda de madrugada, chega em casa cansadíssimo, também em horário que não vai permitir nenhuma atividade sexual, enquanto o nosso preso está ali descansando à espera de visitas conjugais. Né? Tá bem, no estado físico, bem melhor. A família dele recebe ajuda. Ele tem garantidas 3 refeições por dia. Não existe insegurança alimentar na cadeia. E agora ele está sabendo que quando ele sair da cadeia e sai sem maiores dificuldades, ele tem emprego garantido, que vai ser um emprego fechado para os desempregados honestos. Essa é a situação do Brasil. É melhor ser bandido mesmo. Às vezes até acaba na presidência. E aí, Silvio, a gente sabe que às vezes esse presidiário é difícil conseguir emprego, né? Quando alguém tenta supostamente uma segunda chance ao ser libertado, mas colocar cotas, impor cotas não é o melhor caminho aí para fazer a reintegração, né, ressocialização dessas pessoas. Estou falando do ex-presidiário, do presidiário sem partido. Sem né? partido, sem partido. Paula, estava com saudades, Augusto Nunes. Paula, você resumiu bem, não estamos aqui generalizando e dizendo que ninguém merece uma segunda chance na vida. Ressocialização, embora rara no Brasil, muito rara, ela é importante. Agora,
essa decisão que passou, aliás, passou na Câmara Municipal quase como um jabuti. A Câmara, que é um jargão para se dizer quando se coloca alguma coisa que para passar desapercebida num pacotão de projetos. Eram mais de 50 projetos. A Câmara Municipal de São Paulo praticamente só batiza rua e praça pública, né? Só vota nomes de rua, mudança de nome de rua, homenagem a alguém numa praça, é mais ou menos isso. E aí, nesse pacotão, colocaram esse projeto, que tem esses autores que você citou, ele vem do PSOL, parece que tem também digitais da Soninha Francini, que é a atual secretária municipal, tem também o Eduardo Suplicy, que era vereador, também autor, ou seja, é uma agenda da esquerda, pensando nesses presidiários. Agora tem um ponto que a gente precisa marcar, deixar bem pontuado aqui, viu, Paula? Porque você imagina uma empresa que consegue um serviço público, né, prestar um serviço público, ou seja, ela ganha uma concorrência, ela ganha uma licitação. Essas concorrências não são fáceis de se conquistar e são almejadas, porque, de modo geral, uma prefeitura como a de São Paulo, ela não é inadimplente, ela paga em dia. Então, a empresa consegue esse contrato e aí o dono da empresa tem que virar para o sócio ou para os diretores e falar: gente, vocês conhecem alguém que já foi preso? Aí passa lá uma lista entre os funcionários, pergunta se tem algum vizinho preso, foi preso, algum primo, que a gente vai precisar para conseguir executar o nosso contrato. Só mesmo aqui no Brasil e só mesmo na cidade de São Paulo, esse é o trabalho dos nossos vereadores. É isso aí, eu só vou voltar um pouquinho no assunto. Quando a gente comentou do fim da obrigatoriedade de uso de máscaras aqui no estado de São Paulo, a gente comentava sobre o carnaval. Tem um meme que circulou muito aí nas redes sociais durante o carnaval, é esse aí, ó. É isso que você comentava, né, Silvio? Carnaval em Salvador, aquela aglomeração, todo mundo sem máscara e depois precisando pegar voo. E aí sim, era obrigatório o uso de máscaras, 2 semanas atrás, né? Exatamente. É hipocrisia, né? Depois faz uma selfie, vacina no braço, mais uma dose de vacina, máscara. Não, esses negacionistas. Mas tava lá pulando o carnaval com o trio elétrico. É isso aí. Convido você que está nos acompanhando a participar do nosso chat, participar da nossa enquete. Qual é a música que você quer ouvir Gustavo Segret cantar amanhã pra gente aqui no Oeste Sem Filtro? Temos 3 opções lá no chat, tá aí, ó. La Barca, de Luiz Miguel, Por Debaixo de la Mesa, também de Luiz Miguel, e Tentei Te Esquecer, de Matias e Mato Grosso. A Ana já deu a sua opinião aqui. Você tem alguma sugestão, Silvio? Eu vou acompanhar a Ana. Opa, temos 2 votos aqui para o Tentei Te Esquecer, Matias e Mato Grosso. E aí, Augusto? Não, o voto é secreto. Voto é secreto. Tá bom, então logo mais, não sei se amanhã a gente vai então revelar qual vai ser a música do Gustavo Segret que ele vai cantar pra gente amanhã. Se Tentei Te Esquecer não vencer, nós temos auditoria confiável nessa enquete? Ai, meu Deus, pergunta difícil. Eu vou deixar registrado meu voto em papel. Pronto, cédulas. Ótimo. Bom, pessoal, a gente tem mais um recadinho do nosso parceiro. É rápido, a gente volta logo. Meu amigo, minha amiga, você que está com problema de visão, sente sua vista cansada, visão turva, tem problema de catarata ou glaucoma? Esse recado vai para você. Acaba de chegar ao Brasil o Lírios Vision, um suplemento natural que vai melhorar sua capacidade de enxergar. Ele tem luteína, zeaxantina e mais vitaminas e minerais que vão cuidar da saúde da sua visão. Ale, explique melhor pra gente como funciona esse suplemento. E é um suplemento que já está fazendo um sucesso em todo o Brasil, gente. Sabe por quê? É um suplemento bem completinho, com apenas uma cápsula por dia, porque ele é super concentrado, ele vai equilibrar as vitaminas da sua visão e vai auxiliar na regeneração das células desgastadas, fortalecendo a mácula e a retina. Pronto, fortaleceu a mácula e a retina, você volta a enxergar melhor, com mais nitidez. E o bacana é o seguinte, Cris, que quem já está tomando Lírios Vision já sente a diferença, já consegue voltar a ler um bom livro, já consegue dirigir à noite. É um suplemento bem completinho para a saúde dos seus olhos. Não perca tempo, ligue agora e adquira seu kit Lírios Vision. Ligue para 0800 787 7070. 0800 787 7070. Corre pro telefone. Não sofra mais com problemas de visão e trocas constantes de óculos.
Para você tem ainda uma novidade. Quem estiver agora assistindo a Oeste Sem Filtro vai ganhar desconto. Tem promoção, Ale, é isso? Tem promoção especial para 50 primeiras pessoas que ligarem já. Então tem que ser rapidinho, 0800 787 7070. Você vai garantir o Lírios Vision com 50% de desconto, gente. É metade do preço, 50% de desconto no cartão de crédito e você ainda ganha uma linda semijoia folheada a ouro. Então não perca tempo e cuide da saúde dos seus olhos. Ligue para 0800 787 7070. 0800 787 7070. Lírios Vision, você enxergando bem. E os Estados Unidos criticaram o Brasil depois que navios iranianos atracaram no Rio de Janeiro. São 2 embarcações de guerra da Marinha. A visita à capital carioca faz parte de um cruzeiro ao redor do mundo. A frota saiu do Golfo Pérsico no ano passado. Na terça-feira, o governo Lula enviou representantes para participar de uma cerimônia pelos 120 anos de relações diplomáticas entre os dois países. Assuntos para os nossos correspondentes internacionais. Gustavo Segredo, o que está em jogo em relação a esses navios iranianos que estão no Rio de Janeiro? Muito, Paula, porque a preocupação americana, e a Ana Paula poderá ampliar claramente com muita mais propriedade, está em que o desenvolvimento de urânio por parte de Irã permitiria, segundo os americanos, fazer uma bomba nuclear em muito pouco tempo. Então, nessa disputa diplomática de segurança internacional, que o Brasil abra as suas fronteiras para que os 2 navios possam atracar, gera um descontente. Muito mais porque o governo americano tinha solicitado explicitamente o governo brasileiro para não permitir que esses navios cheguem ao porto do Rio de Janeiro. E isso amplia outra preocupação, que não tem a ver com o Brasil especificamente, mas sim com a região, Paula, porque Estados Unidos está preocupado também por uma aliança que está sendo feita entre China e Argentina para desenvolver indústria de aviação de combate na Argentina, que poderá exportar aviões chineses com tecnologia chinesa para a região. Imagina a preocupação e a dor de cabeça dos americanos tendo um problema no Brasil em relação aos navios iranianos e um problema na Argentina em relação à fábrica de aviões chineses. Opa. Ana Paula Henkel, quero te ouvir também a respeito dos navios iranianos aqui no Rio de Janeiro. Esse ponto que o Segredo trouxe é muito importante e esse assunto está causando um bafafá no Congresso americano, né? Os Estados Unidos, como o Segredo disse, avisaram há mais ou menos um mês o governo brasileiro: olha, esses navios estão indo para o Brasil, nós não estamos muito felizes com essa notícia, e o governo brasileiro disse: não, eles não vão atracar aqui não, talvez porque o presidente Lula estava vindo para os Estados Unidos conversar com o presidente Joe Biden, então eles suspenderam, né, essa operação. Há uma questão também desses navios, dessa missão, possível missão militar iraniana para chegar ali na presença ali no Canal do Panamá. De qualquer forma, todo esse contexto traz uma preocupação grande pelos motivos que o Segredo também colocou aqui, tanto que o senador republicano Ted Cruz foi até o Senado, emitiu uma nota oficial e também comunicou ao Senado a seguinte nota, uma nota maior, mas eu vou ler os principais trechos. Ele escreveu o seguinte, abro aspas, os Estados Unidos têm sanções e leis antiterrorismo projetadas exatamente para deter e responder a essas ameaças. Esses navios de guerra iranianos já estão sancionados e, portanto, o porto do Rio de Janeiro, onde eles atracaram agora, corre o risco de sanções incapacitantes, assim como quaisquer empresas brasileiras que lhes prestaram serviços ou aceitaram pagamentos, e também todas as empresas estrangeiras que se envolverem com o porto ou aquelas empresas brasileiras no futuro. O presidente Biden chama o presidente brasileiro da Silva de amigo e disse que teve a honra de recebê-lo na Casa Branca. E o próprio da Silva é um chavista alinhado contra os Estados Unidos e nossos interesses. Segue o finalzinho da nota do senador Ted Cruz.
a administração Biden é obrigada a impor sanções relevantes, reavaliar a cooperação do Brasil com os esforços antiterroristas dos Estados Unidos e reexaminar se o Brasil está mantendo medidas antiterroristas eficazes em seus portos. Fecho aspas. E aí, curioso, né? Nessa aura toda da palavra terrorismo ser usada no Brasil em relação ao 8 de janeiro, agora os americanos estão colocando exatamente a mesma aura, a mesma preocupação em volta do governo ou do desgoverno do presidente Lula. Para finalizar, Paula, curioso que essa gente da esquerda radical, da extrema esquerda do governo Lula, eles continuam em silêncio, não apenas em relação aos navios militares iranianos, mas as relações que o Brasil, esse governo, tem com o Irã, um país que anda massacrando manifestantes nas ruas, né, por causa da morte daquela moça que ela decidiu não usar o véu e ela foi presa pela polícia religiosa, política, foi espancada e, infelizmente, faleceu no hospital. E a turma que protege as mulheres, as minorias do desgoverno Lula, cadê Dona Janja para falar sobre isso? A pergunta é retórica. A Embaixada Americana no Brasil disse que, apesar da soberania do país, nenhum país deveria autorizar a ancoragem das embarcações e justificou: os navios iranianos facilitaram ações terroristas e comércio ilícito. Augusto, quero te ouvir. Perfeito. Começo pelo que disse a Ana. As mulheres, essas brasileiras preocupadas com o feminismo, com reivindicações femininas, para elas não existe a mulher iraniana, né? Deixa de ser, é uma não pessoa, porque não é uma mulher que seja simpática à esquerda. Simpático à esquerda é o governo dos ayatolás atômicos, que é composto basicamente por malucos decididos a jogar Israel no mar, por exemplo, a manter as mulheres sob costumes primitivos e ridículos, e que manda matar escritores aí que fazem alguma brincadeira com religião. Isso é o Irã. Mas o Lula gosta do Irã há muito tempo. Quando o Mahmoud Ahmadinejad era o presidente, era o líder, lá como eles chamam, né? Ditadura não tem ditador no Brasil para a imprensa, tem líder. Quando era o Ahmadinejad, ele ganhou uma eleição lá, fraudada, ostensivamente fraudada. Os iranianos saíram às ruas, o que é um ato de coragem, antes de mais nada, porque eles assassinam, né, os oposicionistas, e o Lula definiu o que viu, as manifestações nos jornais foram para ele o seguinte: choro de perdedor. Esse é o Lula em relação ao Irã. Agora, 19h22. O novo Bolsa Família foi lançado hoje por meio de uma medida provisória em uma cerimônia no Palácio do Planalto. O programa social atende famílias com renda de até R$ 218 por pessoa. Vamos acompanhar os valores aí na imagem. Pelo menos R$ 600 por família e alguns adicionais. R$ 150 por criança de até 6 anos. R$ 50 para crianças com mais de 7 anos e jovens com menos de 18 anos. R$ 50 adicionais para gestantes. Os pagamentos começam em 20 de março. O impacto será de 175 bilhões de reais no orçamento da União neste ano. Veja o que Lula disse. A gente não está prometendo que o Bolsa Família vai resolver todos os problemas da sociedade brasileira. É o primeiro prato de sopa, é o primeiro prato de feijão, é o primeiro copo de leite, é o primeiro pão, é o primeiro pedaço de carne. Mas junto com isso, tem que vir uma política de crescimento econômico, de geração de empregos e de transferência de renda através do salário, que é o que importa para o trabalhador.
E aí, Silvio, esse novo Bolsa Família é herança da aprovação da PEC da gastança no final do ano, né? É herança e isso é puro marketing. Isso é coisa de palanqueiro, isso é palanque político. A história só se repete, Paula. Você se lembra do Fome Zero, que nunca existiu na prática? Aí o Fome Zero não funcionava no Lula 1, no primeiro governo Lula. O que aconteceu? O marqueteiro da época resolveu unir programas sociais com dinheiro que já existia, batizou de Bolsa Família, distribuiu cartões para milhares de brasileiros e isso foi usado eleitoralmente, inclusive com terrorismo em campanha eleitoral. Todo mundo se lembra, se o PT não ganhar, se a Dilma não for reeleita, vai acabar com o Bolsa Família. Depois o Bolsonaro vai acabar com o Bolsa Família. Mentira! O programa que chamava-se Auxílio Emergencial, depois Auxílio Brasil, né? Esse programa continuou existindo, ganhou aporte, ou seja, ganhou mais recursos, chegou a mais pessoas. Havia uma clara tentativa de se buscar uma porta de saída no governo anterior para esses programas, com base na integração de ações de outras pastas, de outro ministério. Mas aí o que o Lula faz no seu segundo mês de governo? Ele retoma o bordão Bolsa Família, a etiqueta, o rótulo, que vai ser usado eleitoralmente. É só disso que se trata. O dinheiro já estava previsto, o programa já existia, enfim. É mais uma ação de marketing, mais uma bravata, mais uma cortina de fumaça. É isso que ele sabe fazer. Segre, como disse o Silvio, esse programa já existia e custava aos cofres públicos cerca de 35 bilhões de reais. Agora deu um salto para 175 bilhões. De onde vai sair esse dinheiro, hein? Aumento de impostos. Não está na mesma frequência o mesmo discurso do Lula. Porque ele menciona com crescimento econômico, transferência de renda, geração de emprego, aumentar tributos é exatamente o caminho contrário. Mas você sabe que me preocupa uma questão, além da questão orçamentária, que tem que aparecer o recurso para poder garantir a ajuda social. Na Argentina, muitos anos atrás, se implementou alguma coisa parecida com isso. Eram 2 milhões de pessoas que recebiam ajuda social em 2002, logo de uma crise terrível como foi a crise de 2001. Hoje, 23 anos depois, ou 22 anos depois da crise de 2001, são 22 milhões de pessoas que recebem ajuda social. Mas o preocupante é que na Argentina se chama AUH, Ajuda Universal por Filho. Quando o governo não coloca um limite na ajuda para filhos de classe baixa, tende a aumentar a natalidade. Isso, socialmente, é uma catástrofe. Primeiro porque a ajuda social não é o suficiente para que as pessoas que estão nascendo tenham um desenvolvimento alimentício bom, que permita um desenvolvimento cognitivo bom, que o dia de amanhã não requer da ajuda social para viver. Isso já está provado, já aconteceu na Argentina. É somente olhar a catástrofe social que isso gerou. Aumentou a quantidade de pessoas de classe baixa que dependem da ajuda social e que não têm condições alimentícias de ser desenvolvidas por si. Não é uma ajuda social, é um palanque para gerar uma condição eleitoral, uma chantagem eleitoral em que o governo te dá dinheiro em troca do voto dele para se manter no poder. É muito perigoso essa modalidade. Augusto, e só uma curiosidade em relação ao lançamento do novo Bolsa Família, evento que ocorreu hoje, segundo mostra a coluna No Ponto, da Revista Oeste, o evento que, claro, contou com a presença da primeira-dama Janja, teve direito a choro do Lula, Pai Nosso e, claro, linguagem neutra, né? Bom dia a todos, todas e todes. Pronto. É um ato de palanque, né, eleitoreiro, e confirma a boa definição do ex-senador Jarbas Vasconcelos. O Bolsa Família é o maior programa oficial de compra de votos do mundo. Quando se tinha, por exemplo, o programa Comunidade Solidária, que foi elaborado pela dona Ruth Cardoso, professora Ruth Cardoso, a grande antropóloga, ela estabelecia contrapartidas. O filho tem que estar na escola
para qualquer programa desse tipo. Tem que estar na escola, para que a pessoa saia do programa. Esse é o objetivo de qualquer programa social sério. No Brasil é o contrário. Para saber se um programa é bem sucedido, você precisa ver, ele está diminuindo, então é bem sucedido. Aqui, eles acham que faz sucesso quando aumenta. Não, agora em vez de atender a 100 milhões de brasileiros, estão atendendo a 120. Então, isso é fracasso. Fracasso. Outra coisa, eu não sei como tem tanto público, se o Lula dizia até outro dia que acabou com a pobreza. O Bolsonaro recolocou todos os pobres, então, no patamar onde eles viviam antes, naquele nível. E para completar, vocês viram que o Lula, para quem se queixa de ver muito o Lula aparecendo no programa, vocês notaram que o Lula apareceu hoje alguns minutos, né? E conseguiu não dizer uma verdade, uma frase que fosse verdadeira, que fosse sincera, que traduzisse alguma coisa que prestasse, né, para melhorar a imagem do governo. É daí para frente. E agora, 19h30, termina aqui mais uma edição do programa Oeste Sem Filtro. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Começo me despedindo de Gustavo Segré. Muito boa noite. Amanhã tem, hein, Segré? Amanhã tem cantoria. Amanhã tem cantoria, Paula, e o combo é maior. Não é só eu cantando, é Augusto dançando também. Está dentro do pacote. Eu nem consulto a plateia. Isso é surpresa. Ok. Qual vai ser o Mas vamos ver, parece que a barca está na frente, pelo que eu vi. Amanhã poderemos dar o resultado final. Mas eu gostaria de me despedir hoje com uma frase. É irônica também, mas me parece que vale a pena. Se repartindo comida termina com a fome, não me surpreenderia que o governo reparta diploma para terminar com a falta de educação. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Obrigada pela parceria de sempre. Boa, Segré. Olha, eu só quero dizer que se a minha música escolhida não vencer, eu vou instaurar uma CPI da música do Segré, porque o voto não é auditável. Eu quero voto no papel e estou ansiosa pelo dia de amanhã, Segré. Muito boa noite a todos. Eu também vou deixar uma frase aqui do 40º presidente norte-americano Ronald Reagan, em resposta aí ao que o chefe desse desgoverno disse, né? Ele que falou aí do salário, do trabalhador, que é isso que importa. O Reagan costumava dizer que o melhor programa social é o emprego, e não é o Estado que produz riqueza, não é o Estado que gera empregos, e sim o capital privado. Mente que nem sente esse desgoverno. Boa noite, minha chefe Paula, craque Silvio Navarro, muito bom ter você aqui. Mestre Augusto Nunes, Segré, a nossa audiência maravilhosa. Bom descanso, até amanhã. Olha, Segré, a enquete está fazendo sucesso, aí quase 9.000 pessoas já participaram da enquete. Por enquanto, La Barca está na frente, confesso que é a minha preferida, gosto dos clássicos, mas temos até amanhã aí para finalizar essa enquete, qual vai ser a música que o Segré vai cantar para a gente amanhã. Silvio Navarro, muito bom ter você de volta, seja bem-vindo, meu amigo, e aproveite para convidar o pessoal que está aí nos acompanhando, porque logo mais tem Estúdio Oeste. Eu tive a oportunidade de capitanear o Estúdio Oeste com Flávio Morgenstein nas últimas 2 semanas, enquanto você estava ausente. É uma dobradinha puxada, hein, meu amigo? E com muita competência, eu assisti. Boa noite, Paula, querida, craque Ana Paula Henkel, meu amigo Gustavo Segré, mestre Augusto Nunes. E para você que nos acompanha aqui no canal do YouTube da Revista Oeste, fica o meu até breve, até já, às 8h30, estou de volta com a Cris Gremel, com a Fabi Barroso e o Flávio Morgenstern para apresentar os principais destaques da Revista Oeste, que está saindo do forno, como disse a Paula, para você que é nosso assinante. E aproveito para convidar você a assinar a Revista Oeste. Você vai ter acesso ao conteúdo dos nossos colunistas todos, reportagens especiais, sempre às sextas-feiras, nas primeiras horas da manhã, disponível para você. Assine a Oeste, você também está contribuindo aqui para o nosso Oeste Sem Filtro e para todas as produções em áudio e vídeo da Revista Oeste. Até já!
Augusto, o Silvio tem o privilégio de toda semana revelar a capa da nossa revista, que vai ao ar sempre às sextas-feiras. Muito boa noite. Boa noite, Paula. Sempre um prazer estar aqui com você. Esse prazer é maior ainda tendo de volta o meu irmão, Silvio Navarro. Silvio, parabéns de novo aí pela Helena, tá? Que ela seja muito feliz. Segre, meu amigo, cuidado com pesquisa, hein? Não vai acreditar, não. Já estão começando com pesquisa, eu estou desconfiado. E Ana, minha parceira querida, boa noite. Boa noite a você que nos acompanhou até agora. Augusto, chegando quase a 9.000 participantes aqui, está um sucesso a enquete do Segre. Para você que ficou conosco até aqui, deixe o seu like, o seu comentário no nosso canal aqui do YouTube e continue com a gente, porque logo mais às 8h30 da noite vem aí o programa Estúdio Oeste. E mais uma vez, se você gosta do nosso conteúdo, assine a Revista Oeste. Lembrando que a gente não aceita recurso público e é a sua assinatura que move o nosso jornalismo independente. Uma boa noite e eu te espero aqui amanhã, a partir das 17h45 da tarde.